nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Recebemos todos vocês com um abraço virtual, imenso abraço virtual. Este é o abraço de todos os membros desta comunidade cristã. Como é bom estarmos com você. Sua decisão de se encontrar com Deus, se encontrando com a Primeira Igreja Batista neste culto, é tratada por nós com muita responsabilidade. Existe um enorme contingente de pessoas, amadas pessoas, dedicadas pessoas ao serviço cristão para cuidar de você. Portanto, esta igreja tem total interesse de cuidar de você através deste culto e através de tantas outras atividades que a nossa igreja disponibiliza para todos vocês. Esteja pronto, esteja com o coração aberto para receber o que Deus quer ministrar a você através desse culto. São palavras, orações, testemunhos, música, interpretação dos desejos de Deus, da palavra de Deus a todos nós. Tudo isto para que você possa ser acolhido por nós, acolhidos por Deus. Todos vocês acolhidos por Deus. Queremos, precisamos e incentivamos você a cuidar de uma pessoa durante toda esta semana. Este é um desafio para você. Uma semana, uma ação, uma pessoa. Vou repetir. Uma semana, uma ação, uma pessoa. Cuide de alguém. Se disponibilize a olhar para esta pessoa, entender as necessidades dela e se dispor a cuidar dela. Tenha uma linda semana em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Olá, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e todos os demais irmãos e amigos que estão prestando este culto ao Senhor. Este é o nosso momento de intercessão pelos enfermos e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns nomes. Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda,
Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Cila Soares Santos, Tereza Ferreira. Gostaria de lembrar também o nome do meu querido amigo, pastor Eliezer Sena Quirino, pastor da Igreja Batista em Laranjeiras. E se você lembra o nome de alguma pessoa que se encontra enferma e que você gostaria que a igreja intercedesse por ela neste momento, traga à memória. A palavra de Deus fala que é importante trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu gostaria de compartilhar contigo, antes da oração, um trecho da palavra de Deus que se encontra em Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, estamos agora, Senhor Deus, humildemente diante do Teu santo altar, Pai, apresentando, Senhor Deus, os nomes, Senhor Deus, desses amados irmãos que se encontram enfermos, Pai. E rogamos a Ti, Senhor Deus, misericordiosamente, Senhor Deus, rogamos, Pai, a cura desses irmãos, Pai, o restabelecimento da saúde física, emocional e espiritual deles, Pai. Queremos orar também, Senhor Deus, pelas famílias desses irmãos, Pai, para que elas também possam, Senhor Deus, alcançar as Tuas benesses, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, Pai, o Teu suporte, o Teu vigor, Senhor Deus, através da atuação do Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, desde já, Pai, nós louvamos e agradecemos, Senhor Deus, pela Tua intervenção, Pai amado, e clamamos a Ti, Senhor Deus, que essas doenças, Senhor Deus, elas possam ser vencidas e que Teus filhos e filhas possam dar vigorosos testemunhos de vitória diante da Tua igreja, Senhor Deus. Esta é a oração que Te fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus e levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor.
pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Nesta noite nós leremos o Evangelho de João, capítulo 17, onde se registra a oração chamada oração sacerdotal, a oração de Jesus, e essa oração contempla 3 tópicos: Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos e Jesus ora pela igreja como um todo. Mas nós vamos nos limitar aos 3 primeiros versículos, a introdução, digamos assim. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Quem quer vida eterna? Nosso Pai, obrigado porque nos amas e por nos amares, enviaste o Teu Filho para viver e morrer em nosso lugar. E assim podemos ter acesso à vida eterna. Agora pedimos falares ao nosso coração, pedimos a instrução do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos supor que todo domingo você vem à igreja, vão abrir as portas e você venha. E você vinha e se assentava sempre no mesmo lugar, sempre na frente do irmão Samuel. E aí você chegava, via o irmão Samuel ali e falava: bom dia, irmão, e sentava. Ficava ali o culto todo, acabado o culto você se levantava: até domingo que vem, irmão. Até domingo que vem, o outro falava também e os dois iam embora. Pouca convivência, pouca comunhão, que é uma coisa que a igreja deveria promover, comunhão, mas nesse caso não promoveu. Chega um belo domingo, você chega no mesmo lugar, o irmão Samuel está sentado ali, você chega e diz assim: irmão Samuel, você poderia me dar R$1.000? Eu confesso, acho muito estranha essa palavra. Você mal conversa com o irmão Samuel, chega de repente para ele e fala: pode me dar R$1.000? Infelizmente, é exatamente assim que muitas pessoas tratam o Senhor.
elas têm com ele um relacionamento dominical apenas, semanal apenas, e até que elas precisem de alguma ajuda substancial. Mas o nosso Deus deseja muito mais do que esse bom dia, Senhor. Só isso não. Ele quer algo mais, Ele quer que nós o conheçamos. Ele não quer ser conhecido apenas no domingo ou apenas quando uma grande necessidade bata à porta do nosso coração. Ele quer estabelecer conosco um relacionamento pessoal e profundo. Ele responde a orações desesperadas? Sim. Quando você precisa de R$1.000, ou de 100, ou de sabe lá quanto, Ele está sempre à disposição. Mas antes de pedir qualquer coisa, tenha a convicção de que você o conhece pessoalmente. É muito importante ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Nestes três primeiros versículos que nós lemos, Jesus fala de vida eterna, notou isso? Ele disse assim, versículo 2, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste, para que conceda a vida eterna. Então, temos aqui algumas coisas sobre a vida eterna, e é nessas coisas que vamos meditar brevemente nesta hora. A primeira coisa que destacaremos, é a realidade da vida eterna. A vida eterna é realidade, é real. Jesus se referiu a ela como algo que já existe. Não se trata, na linguagem de Jesus, de ficção, não se trata de produto da imaginação religiosa, é real. E a vida de Jesus vai provar que realmente a vida eterna era e é real. Primeiramente, a vinda de Jesus aponta para a vida eterna. A vinda. Por que Deus em Jesus veio a este mundo? O próprio Jesus explica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ato de humanização de Deus, chamado tecnicamente na teologia de encarnação, quando você encontrar nos livros ou nas revistas de lições da Bíblia, essa palavra encarnação, você já sabe que está falando do fato de Deus se fazer homem. Esse ato ressalta a importância da vida eterna. Por desejar a nossa eterna companhia ao seu lado, foi que Deus enviou Jesus. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você, que Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, para que todo aquele, inclusive você, que crer nesse Filho, não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Então a vinda de Jesus aponta para a vida eterna. Mas em segundo lugar, a mensagem de Jesus também, a mensagem de Jesus aponta para a vida eterna. Jesus falou da vida eterna como alguma coisa indubitável. Ele falou disso como uma certeza. Você lembra quando acabou a Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler estava morto e a Alemanha estava completamente devastada. E a Alemanha devastada, a Alemanha destruída, embarcou agora, nesse novo momento da história deles, na desafiadora tarefa de reconstruir-se o país. Um teólogo suíço que estava antes de Hitler ascender ao poder, estava ensinando na Universidade de Bonn, teólogo suíço chamado Karl Barth,
falecido em 1968, Karl Barth acabava então de retornar do exílio na Suíça, no seu país, e voltava à Universidade de Bonn. E durante a aula, havia barulho de guindastes e escavadeiras, né, no fundo. E Barth então começou a sua primeira aula para uma classe de alunos cansados da guerra. E a primeira sentença desse grande teólogo, eu estava lendo ontem que ele é comparado a Agostinho, a Lutero, a Calvino, é um dos grandes teólogos da igreja, nos tempos modernos, Karl Barth. E ele então começa a sua aula com essa frase: creio em Deus. Creio em Deus. Meus amigos, essas também são as primeiras palavras do credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E isso é uma afirmação básica da nossa fé. Não existe fé sem essa declaração de crença em Deus, crença total no Senhor. Na verdade, essa declaração é o fundamento a partir do qual contemplamos o tempo e também, mais importante ainda, a eternidade. Essa crença é a única base sólida para reconstruir uma nação, mas também para reconstruir uma vida. Se nós ignorarmos Deus, se afastarmos Deus das nossas cogitações, se o deixarmos alheio à nossa vida, nós não construiremos nada relevante e o melhor dos esforços humanos desmoronará a longo prazo e também não terá valor na eternidade. Jesus disse, versículo 3, ele fala: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Conhecer, vamos ver daqui a pouquinho, no sentido mais profundo. Crer no sentido de conhecer, de depender de. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Veja, a Deus e a Jesus Cristo, eles estão no mesmo pé de igualdade. Você lembra quando Jesus perguntou a Pedro, aliás, quando perguntou aos discípulos em geral, se eles não queriam aproveitar que todo mundo estava caindo fora, para eles caírem fora também? O apóstolo Pedro pegou o microfone e deu a resposta fantástica, sempre Pedro respondendo respostas maravilhosas. Ele disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o possuidor, é o detentor das palavras da vida eterna. Então a mensagem de Jesus aponta para a vida eterna. Ele tem as palavras, a mensagem dele. Por isso nunca ninguém falou como este homem, como disse o soldado lá em Jerusalém. Nunca ninguém falou. Mas em terceiro lugar, além da vinda e da mensagem, a ressurreição de Jesus também aponta para a vida eterna. O fato de se levantar dentre os mortos e de ressurgir dentre eles, esse fato aponta para a vida eterna. O apóstolo Pedro escreveu essas palavras, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para quê? Para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Então a ressurreição de Jesus enche de esperança o crente.
a esperança de participar do reino eterno e de viver na glória com Cristo Jesus. Então, além da realidade da vida eterna, nós devemos destacar também, nesta hora, a gratuidade da vida eterna. Porque também está aqui em nosso versículo 2, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que o Filho, Deus deu ao Filho autoridade para que ele conceda a vida eterna, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então observe aí o verbo dar e o verbo conceder também, né? A vida eterna nos é concedida, ela nos é dada, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Sendo assim, lembremos que a vida eterna não é comercializada. Você não pode comprar a vida eterna. Você não tem dinheiro para isso. Você não tem recurso para isso. Ainda que muitos hoje queiram vender a vida eterna para você, a vida eterna não pode ser comprada. Não pode ser comprada, não pode ser vendida também. É dada. Só existe um modo de se conseguir a vida eterna. Lembra de João 3,16 de novo? Para que todo aquele que nele crê, no Filho amado que Deus enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, deixa eu dizer uma verdade a você. Se você estiver numa feira, ou se você estiver num shopping, ou se você estiver numa rua comercial, onde alguém esteja vendendo a vida eterna, saia de perto, deixe imediatamente aquele lugar, porque é perigoso estar ali onde alguém esteja vendendo a vida eterna. A vida eterna não pode ser comercializada. Em segundo lugar, a vida eterna não é imposta a ninguém. Não é imposta. O pai não pode impor que o filho tenha a vida eterna. O filho não pode impor a vida eterna ao pai. É sempre bom lembrar que ninguém obterá a vida eterna a contragosto. Ninguém será arrastado para o céu. Imagina o sujeito, não quero ir para o céu não, e os anjos arrastando o sujeito. É uma cena inimaginável, incogitável, porque não existe. Ninguém vai para o céu puxado contra a vontade, contrariado, ninguém vai entrar lá. Graciosamente o Senhor oferece a vida eterna a todo aquele que crer em Jesus. Então ela é recebida como se recebe um presente, é doação da graça de Deus. Então Deus não obriga o receptor a receber a vida eterna. Tem mais, a vida eterna não é alcançada por mérito, não é alcançada por mérito. Você lembra do chamado na Bíblia de mancebo de qualidade? O que é isso, mancebo de qualidade? Bom, é uma história. Era uma vez um jovem que chegou a Jesus, correu para a presença de Jesus, segundo alguns evangelhos, ele se ajoelhou e ele dirigiu ao Senhor as seguintes palavras que Marcos registrou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Veja só, tinha dinheiro, tinha excelente comportamento, tinha uma boa ficha moral, mas ele se dirige a Jesus dizendo: que farei? É uma pergunta errada, porque ele acreditava ser possível fazer alguma coisa para, em troca, receber a vida eterna. Que farei? Porque a Bíblia é clara em dizer que nenhum esforço de nossa parte nos conferirá a vida eterna, porque é obra da graça, ou seja, é presente, graça quer dizer isso, presente de Deus para o ser humano. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 21, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna.
vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então falamos da realidade da vida eterna, é real, não é ficção. Falamos da gratuidade, você não pode comprá-la, você não pode merecê-la. Aí vem a pergunta: qual é o conteúdo da vida eterna? Em que exatamente consiste essa vida eterna? Em que? É interessante porque nós não temos na Bíblia uma definição formal do que seja a vida eterna. A vida eterna é pontinho. Não temos, em nenhum lugar. Mesmo assim, Jesus abre a cortina para que tenhamos uma ideia do que seja a vida eterna. Aqui no versículo 3 ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Então Jesus levantou a cortina, a gente tem uma ideia, olhou, espiou e viu, a vida eterna então é conhecer a Deus. Olha, irmãos, que guinada epistemológica, diriam os filósofos, que guinada no conhecimento nós temos aqui, que revelação fantástica Jesus nos faz. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti. E isso já deixa claro que a vida eterna já se inicia aqui. A vida eterna já se inicia aqui, para que Te conheçam. Então não precisamos esperar chegar ao céu para começar a conhecer a Deus. E esse conhecimento, diz o Novo Testamento, já se inicia aqui. Jesus já havia dito, inclusive em João capítulo 5, versículo 24, estas palavras: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem presente, o verbo está no presente, tem a vida eterna, já tem. O senhor já tem a vida eterna? Já, sim, senhor. E não pode falar assim não, isso é muito orgulho. Não, o Jesus está dizendo, são palavras de Jesus: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Meu amigo, a vida eterna não começa quando nós morremos, não. Mas assim que colocamos a nossa fé em Cristo, aí sim começou a vida eterna em nós. Claro que isso vai incluir o futuro depois, não tem problema, o futuro no céu, mas a vida eterna não se refere exclusivamente ao céu. É um erro também muita gente achar que a vida do salvo é só depois da morte. Não, senhor, depois da morte vem o melhor, mas ela é muito boa aqui também. Ela já começa a nos cercar de bondade aqui e agora. 2. A vida eterna é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Um escritor americano chamado Mark Twain, século XIX, ele era conhecido por sua inteligência, por seu charme, escrevia muito bem, e numa viagem que ele fez à Europa, ele foi convidado a jantar com um chefe de Estado, e ele conhecia muita gente graúda, e a filha dele, quando soube desse convite para jantar com uma celebridade política europeia, a filha então falou: papai, a história não diz quantos anos tinha a filha, mas eu suponho pelas palavras que não devia ser talvez nem adolescente. Papai, você conhece todas as pessoas importantes que há para conhecer, menos Deus. Que palavra, que petardo. Meu amigo, talvez você conheça também muita gente, conheça gente nos altos escalões da república, mas não conhece a Deus.
Talvez você conheça os altos dirigentes do futebol brasileiro, mas não conhece a Deus. Talvez você conheça gente famosa na televisão, atores e atrizes, jornalistas, escritores, mas não conheça a Deus. O comentário dessa filha deve fazer com que nos perguntemos se também nós conhecemos a Deus. Será que é um conhecimento de verdade? Ou é só de informação, de ouvir falar, ou de leituras que fizemos, de deduções, de especulações? É um conhecimento de segunda mão, não é um conhecimento de experiência. A vida eterna consiste nisso, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Jesus queria que seus discípulos tivessem um conhecimento íntimo de Deus. Essa palavra íntimo aqui faz toda a diferença, porque fala de um relacionamento pessoal, de um relacionamento íntimo. Aliás, quando a Bíblia fala de relacionamento íntimo com Deus, quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, ou de conhecer uma pessoa, ela está falando de, inclusive, várias vezes na Bíblia se flagra esse uso do verbo conhecer, significa intimidade sexual. Adão conheceu Eva e ela gerou um filho. É assim então que a Bíblia fala de conhecer a Deus, é uma coisa tão íntima. Deus me conhece e o desafio é que eu o conheça também nessa proporção. O conteúdo da vida eterna é, portanto, conhecer a Deus. Calvino comentou sobre a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Ele diz 2 epítetos. Epíteto é uma palavra meio sinônimo de adjetivo. Tem umas nuances aí, mas vamos pegar a grosso modo. 2 adjetivos são adicionados aqui: verdadeiro e único. O Deus único e verdadeiro. Porque, em primeiro lugar, a fé deve, diz Calvino, distinguir Deus das vãs invenções dos homens. Então, Deus verdadeiro. E abraçá-lo com firme convicção, nunca deve mudar ou hesitar. E em segundo lugar, acreditando que não há nada de defeituoso ou imperfeito em Deus. A fé deve estar satisfeita somente com Ele, único Deus. Queria terminar lembrando uma universidade que existe nos Estados Unidos, que é muito famosa. Todo mundo hoje, até aqui no Brasil, enche a boca para se referir à Universidade de Harvard. Olha, o fulano ganhou uma bolsa para Harvard, né? A gente até torce o rosto para falar de Harvard, porque significa excelência intelectual, realmente. Mas sabe como começou essa universidade? Em 1636. Então é mais velha que você. Em 1636, um grupo de puritanos, ou seja, de crentes piedosos americanos, ingleses no caso, né, vindos da Inglaterra para os Estados Unidos, esse grupo fundou a Universidade de Harvard e criou um lema. E como na época, 1600 e pouco, o latim mandava e desmandava, o lema era em latim: Cristo, com CH, Cristo, né? Cristo et ecclesiae, que significa, literalmente, para Cristo, declinação aí em latim, né? Para Cristo e a igreja. Para Cristo. Ou seja, fundaram a universidade para Cristo e para a igreja. Que nobre ideal, você vai dizer. E um dos princípios norteadores dessa escola era esse aqui, olha:
abre aspas, todos devem considerar como objetivo principal de sua vida e dos estudos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, João 17:3. Até a referência bíblica estava dentro dos princípios. João 17:3. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Então, a escola famosa, Harvard, nasceu em cima desse princípio e na base deste ideal. Mas, veja só, essa escola prestigiada, há muito tempo abandonou a sua intenção espiritual original. Até mesmo muitos professores da faculdade de teologia, porque tem vários cursos, né? Inclusive teologia. Alguns professores consideram agora aquele objetivo centrado em Cristo como algo limitado e ultrapassado. Olha só, limitado e ultrapassado. Na verdade, não faz muito tempo, um grupo de estudantes de Harvard encenou uma procissão fúnebre simulada pela Faculdade de Teologia. Os seminaristas de Harvard fizeram isso. Eles carregaram um caixão proclamando: nosso Deus, o Pai, está morto. Nosso Deus, o Pai, está morto. Meus amigos, hoje, 385 anos após o estabelecimento de Harvard, após a criação daquela universidade, o propósito principal da vida ainda é e sempre será, nas palavras daqueles puritanos, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Minha oração nesta noite é que você e eu façamos disso, de Jesus, o objetivo principal das nossas vidas. O resto é rodapé. Vamos orar. Ó eterno Deus, Deus único e verdadeiro, nós nos curvamos diante da Tua singularidade e da Tua verdade, da Tua vida, do Teu existir. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque inspiras o Teu povo na Tua palavra a se lembrar da vida eterna. Ajuda-nos a viver uma vida que seja coerente com essa crença, coerente com a existência da vida eterna. Ajuda-nos a fazer de Jesus o centro da nossa vida. Em nome dele nós oramos. Amém. Nós encerramos este culto, encerramos esta transmissão, agradecendo de todo o coração a sua companhia, meu querido irmão,
meu querido amigo. Foi muito bom ter tido você conosco no culto da manhã e agora no culto da noite. E nós queremos convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, no link que você pode pegar lá do nosso site, o site da igreja, www.pbrj.org.br, né? Qualquer coisa é só botar no Google, Primeira Igreja do Rio de Janeiro, e tem lá o site da igreja e você pode pegar o link para o culto da quarta-feira. Em geral, nós mandamos o link, eu mando para mais de 1.000 pessoas o link do culto da quarta-feira. Se você quiser, depois me mande uma mensagem que eu também incluo você na minha lista de transmissão. Mas nós queremos agradecer você por essa companhia. Também queremos agradecer aos irmãos que têm sido fiéis nas contribuições dos dízimos e das ofertas. Eu sempre gosto de destacar que, graças a Deus, cada irmão em Cristo, cada convertido a Cristo já sabe da sua responsabilidade, não precisa ser lembrado todo dia, não precisa mandar ninguém cobrar, porque você mesmo, sua própria consciência já lhe cobra e você já sabe que é bom participar do sustento da obra de Deus. Quero agradecer hoje, neste domingo, quero agradecer aos nossos colaboradores, aqueles que têm tornado esta transmissão possível, a feitura do culto, inclusive. Eu quero agradecer ao ministro de música, ao Ministério de Música, ao ministro Eduardo Transcoveschi Gonçalves. Quero agradecer aos irmãos da SECOM, Luiz Persiliano, Luciana Persiliano, é um casalzinho movido a café, como eu já falei, e eles são uma bênção. Eu não me canso de agradecer a Deus a vida desses irmãos, como também do irmão Carlos Roberto da Silva. É um trio que fica lá longe de mim, na cabine, isolados, e participando e fazendo, tornando o culto, modelando tudo tecnicamente para que os irmãos recebam esta transmissão com qualidade. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Gandhi também, que é o líder da SECOM, que é a Secretaria de Comunicações, e também a irmã que faz a arte, a irmã Raíssa Carvalho, também empresta o seu talento ao Senhor. Quero agradecer também ao irmão João Marcos Sorém, que é da Gerade, facilitando o acesso nosso aqui ao templo e criando as condições para essa transmissão ser possível. Também quero parabenizar e agradecer a irmã das flores, a irmã Marlene Vasconcelos. Cada semana cria aqui um ambiente, né, de jardim, de ambiente agradável para a gente cultuar a Deus. Que Deus abençoe você também, que você tenha, meu querido irmão, uma semana abençoada. Continue orando uns pelos outros, continuemos orando uns pelos outros. Vamos orar pelo fim da pandemia, pela expansão da vacinação, né? Pelo consolo dos enlutados, pelos enfermos, pelos desempregados, pelos desanimados. Vamos orar uns pelos outros e que Deus dê a você uma semana de muita bênção. Vamos orar por sinal. Ó Deus, encerramos este culto neste dia, teu dia, com o coração cheio de alegria por tudo aquilo que Tu nos tens dado, concedido, enfim, Tu nos tens facilitado tanta bênção. Nós pedimos que a Tua graça nos acompanhe nesta nova semana, em nome de Jesus. Amém.